Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Mais uma vez unidos em nome de Jesus, para que a gente possa estudar, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais sobre esses ensinamentos e para que nós possamos juntos unir as nossas energias, unir as nossas vibrações de amorosidade, para auxiliar também muitos daqueles que necessitam deste afago espiritual, dessa energia, dessas vibrações que todos nós amorosamente vamos enviando. Lembrando que este é um momento que nós fazemos uma leitura, um estudo, depois vem a nossa prece. Todos aqueles que você se lembrar durante este período que estamos reunidos, nas preces, envolva essas pessoas com muito carinho, com muito amor, porque com certeza muitas vezes somos intuídos para ajudar alguns daqueles que estão necessitando serem ajudados por nós. Que nós possamos ser instrumentos de apoio, de trabalho, como seguidores, como trabalhadores do Cristo. Então, como Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, em todos os instantes da nossa vida, nós vamos neste momento rogar a Jesus que abençoe a todos nós que estamos aqui, que abençoe a todos aqueles que residem conosco no nosso lar, que os nossos lares sejam iluminados e abençoados, que sejam encaminhados para os hospitais, escolas do plano maior, todos aqueles irmãos que necessitam de muito amor, de muito amparo, e que nós possamos, com essa nossa vibração, com as nossas preces, deixar chegar até aqueles que amamos, encarnados ou desencarnados, este sentimento que nos une, de amor, de amizade, de esperança, de fé, de alegria e da certeza que o Pai está aqui nos amparando. Então, com esse sentimento de união, com esse sentimento dessa fé, dessa certeza de que não estamos sós e que Jesus está conosco, nós vamos dar início ao nosso estudo e a nossa oração da noite de hoje. Vamos dar uma olhada para ver quem já está online, né? Seu Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Norminha, Marisa, David, Juliene, quanto tempo, Juliene? Seja bem-vinda. Beth, Dona Vera, seu Paulo, Dona Ivani, Dona Maria Laura, Narcisa, quanto tempo, Ricardo, Dona Margarida de Uberaba, terra do nosso querido Chico, né? Muito obrigada pela presença, pelas mensagens carinhosas e obrigada pela presença de vocês que não colocaram as suas mensagens no chat, mas que estão nos acompanhando aqui, né? Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Hoje nós vamos dar uma estudada neste livro aqui, Meditações Diárias. Tem essa coleção Meditações Diárias, mensagens do Dr. Bezerra, de Emmanuel. Esse aqui é do Espírito André Luiz, autor de Nosso Lar, da série Nosso Lar, que são vários livros, né? E de mensagens maravilhosas que trouxe através do nosso querido Chico, da sua mediunidade, um esclarecimento de como é a vida no plano espiritual. Muita gratidão a esse espírito trabalhador maravilhoso nas nossas vidas. Obrigada, André Luiz. E vamos agora ler um capítulo cujo título é Sinceramente. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus,
nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através das suas mãos. Ao invés de inspirarem-lhe desânimo, os percalços naturais do caminho ser-lhe-ão apelos à perseverança e convites ao devotamento. Não perderá tempo reclamando situações de privilégio ou esperando condições mais favoráveis ao cumprimento do dever. Por mais insignificante que considere a sua tarefa, procurará desempenhá-la com a responsabilidade daqueles aos quais a vida já confiou encargos maiores. Se acontecimentos inesperados lhe impuserem limitações ao campo de ação pessoal, não se acanhará de tornar as suas próprias origens no serviço de natureza espiritual, com alegria e com esperança, que lhe assinalaram os primeiros passos na senda do aproveitamento. Compreenderá que todo sofrimento é lição, agradecendo a dor, a experiência adquirida na cartilha da provação. Preferirá ser desagradado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo, como é, do que desagradar a sua consciência, que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. Na companhia de amigos ou solitário, seguirá adiante, sem se deixar absorver exclusivamente pelos propósitos de ordem material, lutando a todo custo pela emancipação íntima, reconhecendo que toda construção sólida no reino do Espírito se alicerça ao sacrifício. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, tome a sua cruz sobre os ombros e não perca de vista, em meio às surpresas e desafios da estrada. Mensagem bonita essa, né? Quando eu li o título, sinceramente, eu fiquei pensando, né? Do que se trata essa mensagem? Comecei a ler e é aquele recadinho que a gente dá às vezes, né? Olha, fala sério. Assim, assim, assim. Olha, sinceramente, eu creio que. Então, esse sinceramente vem dar uma ênfase nessa mensagem de André Luiz para que a gente não desista, para que a gente não esmoreça, para que a gente não deixe de seguir o caminho que escolhemos, de estar na estrada seguindo Jesus. E aqui ele é muito claro, não o perca de vista. Né? Então, nós temos aqui algumas falas que tocam profundamente ao nosso coração, porque eu acredito que nenhum de nós deixamos de passar por alguma situação que entra bem dentro desses exemplos de André Luiz. Quantas vezes já pensamos em desistir? Quantas vezes já nos cansamos e achamos que não daríamos conta do próximo passo? Quantas vezes já nos ofendemos? Quantas vezes fugimos dos nossos sacrifícios? Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. Mas essa mensagem de André Luiz, ele vem como se ele tivesse aquele cajado do pastor e nós fôssemos aquela ovelha que está se perdendo do rebanho que segue Jesus. E essa mensagem vem como aquele cajado em forma de arco, né? Parece uma bengala grande, que alcança o nosso pescoço e nos traz de volta. Não é bem assim, não é por aí, não desista. Vem cá, fica com a gente. Né? Porque quando a gente escolhe seguir Jesus, nós nunca estamos sozinhos.
É impressionante como a espiritualidade atua, nos ajuda e está conosco o tempo todo. Inúmeras vezes nós temos consciência, mas na maioria das vezes nós não temos a consciência dos livramentos e dos passes, das energias, de todo o trabalho que é feito para nos dar a força necessária de continuar adiante. É muito lindo a gente perceber o quanto que nós somos cuidados. Mas isso fica mais lindo ainda no nosso coração quando a gente tem a certeza de que nós seguiremos adiante e que agradeceremos toda a ajuda, todo o amparo, mas seguiremos adiante. Olhem como que André Luiz começa. Se você efetivamente deseja cooperar com Jesus, nada conseguirá arredá-lo do propósito de servir. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos para que o bem se manifeste através das suas mãos. Gente, isso aqui é o resumo da lição, né? Que coisa maravilhosa. Olha, quando a gente pensa em quem codificou a doutrina espírita, vamos lembrar de Kardec. Ah, Bia, mas você está dando um exemplo? Kardec é Kardec. Não. Nós todos, toda a humanidade foi criado igualzinho. Nós todos fomos criados espíritos bem ignorantes, para que a gente pudesse ir aprendendo e voando com a asa do amor, com a asa da sabedoria e galgando novos patamares. Então, se alguns estão numa situação de maior luz, ou mais sabedoria, ou fé, é porque a pessoa teve vários momentos em que, diante do livre-arbítrio, fez escolhas melhores que nós. E se nós temos pessoas que vêm atrás de nós, nos enxergando como luz, é porque em muitos momentos essas escolhas foram feitas por nós. Nós não somos mais aqueles espíritos simples e ignorantes. Nós já atravessamos muitas estradas. E nós estamos numa parte do caminho que a gente já compreende. Nós que estamos aqui reunidos, nós já aceitamos Jesus nas nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Temos espíritos encarnados no orbe terrestre que nem sabem quem é o Cristo, né? E outros que ouvem falar, mas que negam. Outros que não acreditam. Outros que lutam contra. E outros que o conhecem, mas que não faz diferença. Nós já estamos buscando essa diferença de seguir Jesus nas nossas vidas, né? E nos esforçando para conseguir. Então, já estamos diferentes daqueles que nós éramos. Pois bem, então Kardec, né, participava no plano espiritual de uma falange de espíritos bons e que entregaram a ele uma missão. A missão de trazer a terceira revelação a este mundo, para ajudar na aceleração do processo da regeneração, né? Então, aqueles mundos primitivos que nós habitamos, como espíritos que vivíamos nas cavernas, aprendemos e participamos da descoberta do fogo, da roda, vivemos na Idade Antiga, vivemos na época medieval, e fomos aprendendo, éramos nós que estávamos tendo toda essa experiência nas centenas de encarnações que já tivemos. Pois bem, numa dessas encarnações, foi dada a missão a Kardec, porque ele já era um espírito bem esclarecido. Perfeito não, esclarecido, esforçado, e que já tinha muito de uma luz chamada discernimento, retidão de caráter, né? Amorosidade para com o outro, inteligência.
E Kardec, já com mais de 50 anos, né, ele ouve falar sobre as mesas girantes e ele vai pesquisar. E ele percebe que ali havia uma inteligência por detrás daquele fenômeno. E Kardec, dia e noite, começa a se dedicar e a ir descobrindo sobre o espiritismo, um termo que ele mesmo criou, né? Criado na França, né? Na época que ele ali estava. E aí, Kardec passa por dificuldades terríveis. Primeiro, porque ele era uma pessoa reconhecida na França. Ele era um cientista, um filósofo, um professor inteligentíssimo, que conhecia de várias matérias da cátedra, e ele adota um pseudônimo, porque o seu nome era conhecido como Professor Rivaio, e ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome que ele teve em uma das encarnações passadas. Naquela época, sem energia elétrica, ele trabalhando, muitas vezes passando falta do alimento em casa, porque ele se dedicou à codificação da doutrina espírita e trabalhou incansavelmente ao lado de sua esposa, que era um apoio incondicional para ele, trazendo amigos que também pensavam, e assim nessa luta constante de às vezes não ter o dinheiro para o alimento, para uma vestimenta mais adequada, ele não desistiu. Ele teve o seu momento em que ele desistiu da vida que ele tinha, que era muito focado na matéria, né? E a gente que conhece a cátedra, a gente sabe como que é, né? Como exige do profissional, desse professor, que ele possa se inteirar e se dedicar a pesquisas e tudo mais. Mas tinha um materialismo por detrás da ciência naquela época. E Kardec vai exatamente contra. Vocês imaginam bem ele dizer do espiritismo perante a sociedade parisiense da época, né? E assim ele nos traz o Pentateuco e as dezenas das revistas espíritas, que cada uma é um livro, né? Os artigos, e ele participa ativamente. E ele consegue trazer o livro dos espíritos como sendo o primeiro. E fez uma revolução tremenda. Quantas noites Kardec não chorava de solidão? Quantas noites ele pensava que não ia dar conta e de repente uma força nova, inovadora chegava até ele. Não é que ele fez o que fez por ser Kardec. Ele tornou-se Allan Kardec, deixando de ser professor Rivaio, para trazer à luz às nossas almas essa doutrina espírita, que tinha um tripé na filosofia, na ciência, na religião. Fácil? Não, mas é exatamente isso aqui que André Luiz falou. Nada conseguiu arredá-lo do propósito de servir. Tanto desgastou seu corpo que até desencarnou, né? Ainda jovem, aos 60 e poucos anos. Aí a gente pensa nesses exemplos do nosso querido Chico. Chico, que era pobre, que tinha 9 irmãos, depois teve mais vários, como dezenas de irmãos, né? E ele com aquela mediunidade, desde pequenininho, 5 anos de idade, já aflorada. Chico numa cidade do interior do Brasil, sem compreender nada, mas tinha um coração bom. Quando foi dito a ele da missão dele, ele abriu mão. E um dia ele estava se sentindo solitário, porque desejava ter uma família, uma esposa, filhos. E Emmanuel falou, não dá. Porque você tem que fazer pelo menos 30 livros, né? Então não dá para você ter um lar e se dedicar.
E os 30 viraram 50, 70, 100. E ele não parou. E nos deixou aí quase 500 livros. Abriu mão de se casar e ter filhos, porque adotou a todos nós como filhos, porque ele era um pai e uma mãe de todos nós, e ainda é. E Chico abriu mão de conviver com a família, porque um dia ele atendia o sofrimento alheio a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. E o pai e as irmãs já não suportavam mais aquela casa de peregrinação, toda hora batendo na porta. E conversaram com ele e pediram que ele pudesse deixar de atender as pessoas ou que ele se mudasse. E o Chico faz a sua malinha e sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, abrindo mão da sua família, daqueles que ele tanto amava, da convivência diária, para poder residir em outra cidade, para poder seguir a sua missão. Chico amava a música, o espírito alegre, feliz, e amava piano, e tinha um sonho, que era tocar piano. Alguém que foi ajudado por ele, né? Não sei se na década de 50 ou 60, eu não me lembro. Não me lembro que eu não era encarnada, não me lembro da leitura, tá, gente? Então, Chico ganha de uma pessoa um piano e chega na casa dele. E o Chico fica maravilhado com aquele piano. Começa a dedilhar aquele piano, né? E pensa, eu vou aprender a tocar piano. De repente chega Emmanuel e mais uma vez dá a notícia para ele. Chico, se você for dedicar a esse, nós deixaremos de atender muitos irmãos necessitados. E nós temos essa missão para cumprir, Chico. Devolva o piano. E Chico, com lágrimas nos olhos, devolveu o piano. Então, ele não tinha férias. Ele trabalhava na secretaria, no Ministério da Agricultura, e lá aposentou. Trabalhava 8 horas por dia, todos os dias. Nunca faltava do trabalho. Saindo sangue dos olhos, ele psicografando os livros que nós hoje lemos, né? Adotou um filho, Eurípides, né? Que residia na sua casa. E ele adotou a todos nós e assim escrevia, psicografava. Sentia dores terríveis no coração, porque tinha angina, perdeu uma visão, os olhos complicados, problemas na próstata, depois com mais idade, depois problemas cardíacos, né? E assim, aquele corpinho mirrado, mais de um espírito gigante, que a gente não sabe mensurar a altura. E assim Chico ia fazendo isso aqui. Mesmo sob circunstâncias adversas, saberá encontrar recursos. Aí a gente pensa naquela mulher pequenininha, de 1,5 m, se tivesse, magrinha, que andava puxando um balão de oxigênio porque tinha um problema pulmonar grave, com 40% apenas do pulmão funcionando. E ela decide construir um hospital para abrigar inúmeras pessoas que não podiam pagar, que não podiam ser tratadas e curadas. E dormia numa cadeira velha na recepção desse hospital. E tinha o nome de Irmã Dulce. E ofereciam para ela, tome um dinheiro para comprar uma nova cadeira. E ela ria e falava, de jeito nenhum vou comprar uma nova cama para esse hospital. Claro que com essa dificuldade pulmonar, ela tinha dores, ela tinha falta de ar, mas isso não era motivo daquela pequenina, gigante mulher desistir de nada. Assim a gente vê o nosso querido Divaldo, ainda encarnado, com 94 anos, né? E ele
está na cadeira de rodas, magrinho, mas a hora que ele solta o verbo parece um homem de 20 e poucos anos, tamanha vivacidade. Acho que 4 hérnias de disco doendo, cirurgia, operou de novo, dores na coluna lacinantes e ainda psicografa com mais de 90 anos. Não desistiu. Por quê? Porque, ao invés dessas pessoas se inspirarem no desânimo, os percalços naturais do caminho, as dores, as idades, a pobreza, seriam apelos à perseverança e à devotação. E aí a gente vai chegando perto e fala, mas Bia, você está falando de pessoas que são ícones? Não. Eles se tornaram ícones pelo muito que fizeram, pelo muito que abriram mão. E assim a gente chega pertinho, né? E eu lembro de uma pessoa, quando eu entrei para a faculdade, com 17 anos, quando eu fiz 18, eu fui dar aulas. E era um período muito gostoso. Eu estudava de manhã e à tarde, no período integral, e às 18 horas eu ia para o colégio dar aula para adultos, né? Adultos jovens. E dei aula de português, de redação. Naquela época a gente podia, né? A gente entrava para a faculdade e podia dar aula de quinta, oitava, por aí. E assim foi dar aulas. Dava aula, como eu aprendia com aqueles alunos, como era maravilhoso. Aquela troca, eu amava dar aulas. Depois eu mudei e fui dar aula de estatística para o 2º grau, já nos 2 últimos anos de faculdade. E aí eu tinha matérias à noite, à tarde, o meu horário era dividido. Tinha dia que eu dava aula de manhã, tinha dia que eu dava aula à tarde, à noite, tinha dia que eu tinha aula na faculdade de manhã, à tarde, à noite. Então era aquela salada o meu horário. Mas de manhã, bem cedinho, 7 horas, né? Eu tinha aula de estatística num curso de contabilidade. E aí, essa turma muito, assim, dedicada. Mas tinha algumas pessoas que tinham mais de 18 anos na sala de aula, mesmo durante o dia. E aí, tinha um aluno que se destacava. Ele era branquinho, alegre, aquela cara boa. Os pais moravam numa fazenda, numa cidade perto da minha, e ele ia estudar e queria fechar o 2º grau. Só que para ajudar a família, ele montou um lanche. Como tem muito em Goiânia, em Uberlândia, né? Tem algumas cidades que não tem. Depois que veio até aqui em Brasília. Mas é como se fosse aquele tipo de um carrinho, né? Para poder vender hambúrguer. Mas ele trabalhava, às vezes, até 3 da manhã, dependendo do dia. As pessoas, às vezes, numa festa, depois ia lanchar, comer um sanduíche, né? E assim, ele tinha esse trabalho à noite. E na minha primeira aula, às 7 horas, invariavelmente, ele dormia. Mas ele dormia profundamente. E eu deixava ele dormir. Porque eu entendia que ele havia dormido daquela noite 2, 3 horas. E às vezes eu brincava com ele e falava, olha, eu vou te dar uma xerox aqui da matéria para você estudar em casa depois. Aí ele pedia 1000 desculpas, mas ele, primeiro horário, era infalível, o sono abatia. E foi interessante porque aí eu tinha uma compreensão grande do esforço dele, de ser uma pessoa da roça, de estar morando ali. O lanche dele começou a crescer. Depois eu me formei na faculdade, fui trabalhar como psicóloga e deixei essas aulas, né? Mas continuei tendo contato porque eu passei aí com os amigos lá lanchar o lanche dele de vez em quando. E ele foi crescendo. E daquele carrinho virou um quiosque, que virou uma lanchonete, que virou uma lanchonete bem grande, com várias mesas, toda arrumadinha, e tinha entrega em casa, tal, isso na década de 80, minha gente, né? E eu sei que ele se tornou empresário,
E o local dele, bem conhecido, ele terminou o terceiro ano, né? Eu acompanhei a formatura. Depois eu me casei, levava meus filhos lá para comer do sanduíche dele. E foi uma amizade. E ali eu percebia que era muito bacana ver como ele cresceu, como ele se tornou um empresário, como ele se dedicava e como ele era bacana com os clientes, né? E quantas vezes ele não quis cobrar o lanche quando a gente ia lá. Quantas e quantas vezes ele presenteava a mim e os meus filhos. Porque ele falava, foi muito importante você me deixar dormir naqueles momentos. Depois, quando eu podia, eu estudava, eu revia a matéria, mas naquele momento eu não dava conta. Nada vem de graça. Quando André Luiz fala do sacrifício, não é um sacrifício reclamão. Ai, credo, que horror, eu tenho que fazer isso. Não. É aquele sacrifício de abrir mão de um prazer passageiro para você focar naquilo que é eterno. Será que uma pessoa que está muito apaixonada, será que ela vai reclamar de dirigir na chuva para chegar e encontrar com a namorada no restaurante ou na casa dela? Não vai. Não tem chuva de canivete que impeça a pessoa namorada de conhecer a outra, de ver, de se encontrar. Não é mesmo? Então, se a gente está focado, seja num concurso, o estudo passa a ser um momento de um sacrifício do cinema, das festas, mas a gente enxerga mais além. E se a gente deseja servir Jesus, a gente consegue abrir mão de muita coisa, dos melindres, da nossa mesquinhez. A gente consegue abrir mão do nosso egocentrismo e passa a enxergar o outro. Se eu estou condoída com a tragédia de Petrópolis, eu sei que basta eu acionar o meu Google como ajudar Petrópolis de Brasília, tem os pontos de ajuda. Se eu quiser orar, né? Se eu quiser ir até lá, eu vi que teve um professor que encheu a caminhonete de recursos e foi dirigindo para lá, não deu conta de ficar na casa dele. Muitas pessoas são assim. Não dão conta de assistir o sofrimento alheio sem fazer algo. Que nós possamos ser pessoas, que nós possamos acordar para a verdadeira vida. E como diz André Luiz, por mais insignificante que seja a nossa ajuda, já é algo. Eu me lembro que nós ajudávamos algumas famílias carentes e teve uma enchente, né? E aí, no Rio, isso tem vários anos, deve ter uns 10 anos. E eu lembro que a gente ajudava, e uma pessoa que era ajudada e que ganhava assim um Bolsa Família, essa pessoa comprou 2 litros de água mineral. E quando nós fomos lá entregar a cesta básica, ela veio com um sorrisão no rosto e falou: Bia, leva para mim no posto de coleta. Eu comprei essa água para ajudar a me encher lá do Rio. Rio, não, acho que foi Santa Catarina. Isso mesmo, Santa Catarina. Aí, gente, aquilo que me comoveu, porque aquilo significava um caminhão de águas para quem tem recurso, sabe? Então, quantas vezes a gente vê pessoas doando o seu tempo, a sua energia, para orações, para ações que aproximem os seus corações do de Jesus. O que Jesus falou? Cada vez que fizerem a um desses pequeninos, a mim estaria fazendo. Às vezes eu estou sem dinheiro, sem comida, mas eu tenho um ouvido que me faculta escutar alguém. Eu tenho uma boca que me permite falar algo de bom. Às vezes eu não tenho tempo, mas tenho dinheiro. Eu posso fazer a doação para quem vai fazer o trabalho. Né? E por assim vai. Quando eu vou no centro ou numa igreja, lá
Eu estou fazendo a caridade de encaminhar aqueles irmãozinhos que me acompanham e que precisam de ser encaminhados para os hospitais. Façamos com amor tudo aquilo que couber na nossa missão diária. Seja buscar o pão, coar o café, estudar, trabalhar, buscar um filho na escola, ligar para os pais. Qualquer que seja a sua missão, faça com amor, porque é isso que nos aproxima de Deus. Se você sinceramente deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, porque lembra que somos ovelhas perdidas que estamos sendo resgatadas? Tome a sua cruz sobre os ombros e não o perca de vista. Em meio às surpresas e aos desafios da estrada, sigamos a luz maior deste mundo chamado Terra, que é Jesus. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, hoje nós não vamos te pedir muito, mas agradecer pela semana que finda, pela nossa vida, pelos nossos recursos, por essas lições maravilhosas. Obrigada, Pai. Rogamos muita luz para todos nós, para que possamos ter a coragem de sermos pirilampos nas estradas escuras das noites das pessoas que atravessam o nosso caminho. Mas hoje, especialmente, Pai, nós queremos te rogar amparo e proteção para todos os nossos irmãos que estão em sofrimentos profundos, nos leitos de hospitais, para aqueles irmãos que perderam seus familiares. E hoje pedimos que as falanges de luz, guiadas por Ismael, possam se deslocar para Petrópolis, auxiliando todos esses que, sob a sua proteção, desencarnaram coletivamente. Que todas essas almas sejam recebidas com muito amor no plano espiritual e que os corações daqueles que ficaram aqui na Terra possam ser consolados por Ti. Que nossa Mãe Santíssima possa envolver a cada um, encarnado e desencarnado, nessa tragédia, com muito amor, com muito colo, com muito carinho. E nós te rogamos pelo nosso Brasil e por todos os locais do mundo que tem essas guerras iminentes e que tem essas tragédias, esses cataclismas, onde a dor povoa, trazendo a regeneração. Sabemos que nada acontece sem a sua vontade, Deus. E acreditamos em Ti, que não há injustiças, mas nós te rogamos forças para passarmos pelas provações. E que todos aqueles envolvidos, de alguma forma, por negligência, por ignorância, por desamor, possam receber de Ti a luz necessária para olhar o mundo diferente e fazer de forma diferente. Rogamos aqui, Mestre querido, por todos nós que estamos Te seguindo, para que tenhamos a força e a perseverança de seguirmos adiante, hoje e sempre. Abençoa-nos, Pai. Abençoa os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados. E com esta prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores benevolentes. Obrigada a todos que estão presentes neste momento. Que assim seja. Muito obrigada. Meu abraço carinhoso. Segunda-feira, 18 horas. Quarta-feira, 20 horas. Sexta-feira, 18 horas. Na próxima semana,
estaremos juntos no nosso momento de estudo e oração. Se você gostou da lição, dê like, acione aquele sininho em negrito para poder receber as nossas notificações. Coloque o seu despertador no celular para as 18 horas, segunda e sexta, quarta-feira, 20 horas. Lembrando que quarta-feira nós teremos uma série de palestras sobre saúde física, espiritual e mental. Na próxima quarta, nós iremos falar sobre as dores emocionais, tá bom? Na segunda, o tema é surpresa. Tenha um excelente final de semana. Que Jesus abençoe os lares de todos nós. E até segunda, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.